sentido. Aos irmãos que estão nos acompanhando no canal Doutrina da Mensagem, receba toda a saudação da igreja aqui de Francisco Morato, São Paulo. Amém? Agradeço a todos os irmãos que estão aí acompanhando conosco. E antes de fazer a leitura, eu quero primeiro orar. Nós vamos orar e depois vamos fazer a leitura do Salmo. Amém? Feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, apresentamos a Ti neste momento nossas vidas, em gratidão a Ti por mais um dia que Tu estás nos concedendo, onde aqui estamos celebrando, Senhor, mais uma Páscoa, onde Tu apresentou naquele dia, naquele 14 de Nissan, o Teu Filho, para apresentar em Seu próprio corpo, fazer-se pecado por nós, e apresentar isto como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, para que através desse sacrifício nós encontrássemos a remissão dos nossos pecados e nos desse o ministério da reconciliação através da fé que temos nesse sacrifício. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós estamos muito felizes por tudo que Tu tens feito, porque sabemos que tudo isso faz parte de um cumprimento da Tua palavra. E cada vida que está aqui é um cumprimento das Tuas Escrituras, porque Tu prometeste que teria um povo e que Tu salvarias este povo. E esta partícula da Tua noiva que aqui está reunida em oração, te agradecendo por esse dia, faz parte deste cumprimento deste povo pelo qual Tu enviou Teu Filho para redimi-los, para salvá-los. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício. Obrigado por este grande amor que Tu tens nos concedido. Nós Te exaltamos e Te glorificamos e bendizemos a Ti, porque reconhecemos que só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a riqueza, todo o poder, todo o louvor e toda a adoração. Amém. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Amém. Diga comigo, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Outra vez, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Mais uma vez, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, por esses 10 anos de ministério aqui em frente do Teu povo. Obrigado, Senhor, por Teu povo fiel estar aqui, ouvindo a Ti, a Tua palavra, sendo condescendente a Ti, aos Teus mistérios que têm sido dados a nós através dos Teus apóstolos. Obrigado, Senhor, por esses 10 anos. Obrigado por nos ajudar até aqui. Que essa palavra agora, Senhor, possa entrar em nossos corações. Abra o entendimento dos Teus filhos para que eles possam compreender mais e mais esse grande amor para que Tu tens conosco, manifestado não somente em palavras, mas também com ações, com obras, nos dando nisso um exemplo do que temos que fazer, porque da mesma maneira, Senhor, não queremos Te amar apenas com palavras, mas com atitudes, com ações. E sabemos que a maior atitude que Tu exiges dos Teus filhos é uma entrega total a Ti, o Teu Santo Espírito, nos rendendo a Ti, procurando ser santo como Tu és santo. Ajuda-nos, Senhor, que o Teu Santo Espírito desça agora neste lugar e no lar de cada um dos Teus filhos que estão agora acompanhando essa transmissão, seja para ungir seus corpos, seja para dar a eles uma cura divina, seja para vir em socorro de alguma vida que está aflita. Nós confessamos a Ti que Tu és santo, 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 e que Tu se faz presente no meio dos verdadeiros adoradores. Fala com cada um de nós, Senhor, nos guia em todas as coisas, levamos cativo agora os nossos pensamentos à Tua obediência, e crendo que Tu nos responde tudo isso que Te pedimos, Te damos glórias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. E agora nós vamos fazer a leitura do Salmo 22. Vamos fazer uma leitura rápida. E minha intenção aqui é dividir algumas partes do Salmo para que nós possamos entender tudo o que está sendo dito. Amém? São 31 longos versículos, mas esse é o nosso tema e eu quero tratar desse Salmo aqui com você hoje. Então o Salmo 22 começa assim a partir do versículo 1. Ou antes, eu vou ler o título aqui. Ao mestre de canto, segunda melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo,
entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer. Você sabe quem que está falando aqui nesse salmo? Essas palavras foram escritas por Davi, mas as palavras não são de Davi. Essas palavras são do ungido de Deus, do rei messiânico, do Filho de Deus. É o Filho de Deus que está aqui falando essas palavras. E aqui ele está dizendo, tu és quem me fez nascer. Então, este rei aqui está dizendo, eu fui nascido, eu fui gerado através do meu Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então aqui, este que está falando está dizendo que ele, pela ajuda de Deus, do seu Santo Espírito, permitiu que ele viesse ao mundo. Na verdade, ele já existia, ele tinha uma pré-existência. Mas aqui ele está dizendo, através de ti, do teu Santo Espírito, tu me fez nascer, tu me fez vir este mundo como homem. Amém. E me preservaste, estando ainda ao seio de minha mãe. Você sabe que houve uma busca pelos inocentes lá por Herodes, houve uma matança, lembra disso? Mas aqui está sendo dito, tu me poupaste, tu me guardaste. Você está conseguindo entender isto? Amém. Esse salmo aqui está começando aqui a falar desse Cristo que foi gerado por Deus e que foi perseguido desde o seu nascimento, mas Deus o preservou, Deus o guardou. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Você acha que Davi fez isso? Você acha que alguém mais poderia ter feito isso? Como que alguém desde o nascimento pode se entregar para Deus? Pode um bebê ao nascer dizer, pai, eu me entrego a ti? Mas este aqui está dizendo, desde o momento que eu nasci, eu me entreguei a ti. Então aqui está claro que este que está falando aqui é alguém que já tinha uma pré-existência antes, mas que ele disse agora, quando eu nasci, eu vim com esse propósito de servir a ti, desde o nascimento. Ou seja, ele estava lá ao lado de Deus, mas ele se mostrou ser humilde e condescendente a Deus, e por mostrar sua obediência a Deus e a vontade do seu Pai, ele se permitiu vir até este mundo na forma de homem, para servir a Deus desde o seu nascimento. É isso que você tem que entender aqui, que este rei messiânico está dizendo. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Ele não disse desde o ventre eu era Deus. Ele disse desde o ventre eu nasci para servir o meu Deus. Amém. Tu és o meu Deus. Então por isso está dizendo, olha, então, me preservaste, tu me fez nascer, estando ainda no seio de minha mãe, eu me entreguei desde o nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Essa tribulação aqui, meus irmãos, está falando da grande tribulação, não é outra, é dessa tribulação. Mas também você pode associar essa tribulação com a qual o próprio rei messiânico iria enfrentar logo depois do seu ministério. Porque esse Salmo 22, conforme nós vamos aqui acompanhar hoje, ele mostra várias situações do ministério de Jesus. Então, aqui ele está falando que ele nasceu para servir a Deus, e logo em seguida ele fala de uma tribulação que está para vir, que pode aqui associar, você pode associar essa tribulação com aquele suplício no madeiro, pelo qual Cristo teria que sujeitar. Depois ele diz, e não há quem me acuda. Depois ele vai dizer, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. De quem que Jesus aqui está falando? Aqui ele já está tratando da sua crucificação.
Porque quando ele foi suspenso no madeiro, esses touros, esses leões que estavam rodeando ao redor dele, quem eram esses animais aqui? Eram os soldados romanos, eram os líderes de Israel que estavam ali ao redor dele, que o julgaram e o condenaram ele à cruz, e não somente isso, mas estavam ali, foram testemunhas daquele suplício. Então ele aqui está invocando a um evento histórico que iria acontecer 1000 anos antes. Amém? Não é Davi que está passando por isso. Davi não passou por nada disso que ele escreveu aqui. É o Deus, ou antes, o Filho de Deus. Veja, o Espírito Santo inspira Davi a falar, na verdade, coisas que o Filho de Deus experimentaria. Então você pode dizer que é o Filho que está aqui, através do Espírito Santo, transmitindo a Davi estas coisas. Eventos que iriam ocorrer dali 1000 anos. Então ele disse, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Isso aqui é uma figura clara da crucificação. Derramei-me como água. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele passou por um momento de grande transpiração. Ele estava aqui passando por um período de desidratação. Ele estava aqui perdendo líquidos. Isso aqui é um registro da experiência que ele teria lá na cruz. Lembra que depois ele teve sede, ele pediu água? Então é isso que ele está dizendo aqui. Derramei-me como água, ou seja, eu estava suando, estava transpirando. E todos os meus ossos se desconjuntaram. Isso aqui não é outra coisa, não será a cruz do Calvário. Mas veja, não se praticava suplício da cruz naqueles dias ali quando Davi escreveu isso. Quem inventou o suplício da cruz foram os romanos 1000 anos depois. E quando alguém era crucificado, ele passava, seu corpo passava por isso tudo aqui. Ou seja, ele era desconjuntado. Os ossos das mãos se separavam. Seus braços, seus ombros, a coluna, a pelvis, todos os ossos da pessoa que era crucificada era desconjuntado, ou seja, se alguém tentasse depois tirar essa pessoa depois de um tempo da cruz, essa pessoa não ficaria mais de pé, não ficaria mais ereta. Então ele está falando aqui da cruz, do suplício da cruz. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro. E a língua se me apega ao céu da boca, por causa daquela desidratação que ele estava passando. Assim me deitas no pó da morte. Do que ele está falando aqui? Esse suplício, esse tormento, esse sofrimento que esse rei messiânico queria sofrer dali uns 1000 anos, acabaria resultando no quê? Na sua morte. Ele morreria por esse sofrimento. Mas ele fala mais alguma coisa ainda. Ele fala de novo daquelas pessoas que estão cercando ele ali. Cães me cercam, uma suja de malfeitores me rodeiam. Aqueles líderes que o crucificaram estavam ali ao redor dele, debochando dele. Tu não disse que era o Filho de Deus? Tu não disse que era o rei de Israel? Então mostra o teu poder, mostra que tu é o Filho de Deus. Vamos ver, desce daí, nós vamos crer em ti. É isso que esses cães aqui estão fazendo. Ele vai dizer mais, transpassaram-me as mãos e os pés. Não existia nenhum sacrifício, nenhum tipo de castigo naqueles dias que tivesse algo assim. Nos dias de Davi, o máximo que havia era um sacrifício, um castigo que os assírios impingiam sobre os seus adversários, que agora eu não me recordo como se chama, empalação. Mas de ferir as mãos e os pés, isso eles não faziam. Então isso aqui está mostrando claramente para você do sacrifício da cruz. Este rei aqui está pregado na cruz, pelas mãos e pelos pés. Ele vai dizer aqui depois, posso contar todos os meus ossos. Você sabe que quando um homem ficava muito tempo na cruz e ele não morria, demorava para morrer, porque alguns levavam semanas para morrer. Você sabia disso? Às vezes demorava. Se alguém ali desse água, então ele durava mais tempo. Mas às vezes para acelerar a morte de alguém, então eles praticavam o que se chama de crucifrágio. Eles quebravam os ossos, amputavam uma perna, um braço, para acelerar a morte. Então eles fizeram algo parecido com aqueles ladrões que foram crucificados com Cristo. Suas pernas foram quebradas. Mas quando foi a vez de quebrar os ossos, as pernas do Cordeiro de Deus, viram que não era necessário porque ele já estava morto. E isso é um tipo do próprio sacrifício. Você sabe que lá na lei, quando um cordeiro era sacrificado, a lei dizia, não quebre nenhum dos seus ossos. Porque o Cordeiro de Deus que seria oferecido por nós lá no Calvário, dali 1000 anos, morreria desta forma, sem seus ossos serem quebrados. Ele diz, posso contar todos eles. Meus irmãos, tudo isso se cumpriu ao pé da letra. Você está conseguindo entender? Este homem, Davi, ele era mais do que um rei, ele era um profeta de Deus.
um dos maiores profetas da Bíblia. Depois vai dizer mais, eles me estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Os soldados romanos fizeram isso ou não fizeram, igreja? Aham. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida, salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. E agora vem a parte mais importante aqui. Sim, tu me respondes. Que versículo é esse aí? Você que está acompanhando a leitura? Que versículo é esse? 22. Não é 21? Tu me respondes. Que versículo é esse? Deixa eu ver aqui. Salva-me da boca do leão e do chifre dos búfalos. Eu estou lendo o versículo 21. Sim, tu me respondes. É a última linha do versículo 21. Aqui já começa uma nova fase do Salmo 22. Até o versículo 20 e 21 você tem uma descrição da cruz. Agora o Salmo vai te apresentar um outro quadro. Aqui já é um outro cenário. Quando ele diz aqui, tu me respondes, este rei aqui sofreu na cruz, morreu na cruz e aqui já está ressuscitado. Aqui é ele dizendo que Deus veio a ele. Deus resgatou este rei. Deus ressuscitou este rei dentre os mortos. Sim, tu me respondes. E a meus irmãos declararei o teu nome. Ou seja, este rei, quando ele ressuscita, ele vai de encontro aos seus irmãos. Não foi isso que Jesus fez quando ele ressuscitou? Ele não disse para aquela mulher, diga aos meus irmãos que eu vou para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Você está entendendo? Este aqui já é um outro cenário. Aqui a crucificação já se encerrou. O Salmo 22, ele era considerado como uma espécie de quinto evangelho pelos primeiros pais da igreja. Porque ali você tem o nascimento de Jesus, você tem depois o sofrimento dele na cruz, o tormento, a perseguição, você tem a morte de Jesus, depois você tem ali a ressurreição de Jesus, depois você tem em seguida a ressurreição, ou seja, o arrebatamento da igreja, tudo isso está aqui, nós vamos ver, vamos estudar isso aqui hoje, e depois você tem o reinado milenial, tudo isso está aqui no Salmo 22, você tem todo o evangelho completo aqui nesse Salmo. Então veja que isso aqui é algo tremendo, certo? Sim, tu me respondes, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação, vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendentes de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Agora, aqui o versículo 26, é isso? Estão me acompanhando? Amém? Agora, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Aqui já está falando da ressurreição dos santos e do arrebatamento da igreja. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Do que está se falando aqui agora? Agora já é um outro cenário, agora aqui é a segunda vinda de Cristo. Agora é Cristo reinando no reinado milenial. Aqui a igreja já está ressuscitada, já reinando com Cristo no seu reino. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Maravilha? Amém, amém, meus irmãos? Amém. Então, aqui existe nesses 31 versículos, pelo menos 13 afirmações aqui, que comprovadamente já se cumpriram no Novo Testamento. Eu vou publicar esse texto, creio que não vai ser hoje, mas numa outra ocasião, quando eu for publicar, fique atento, porque eu vou divulgar aqui uma tabela, que está aqui nesse texto, onde aqui eu mostro
13 situações do Salmo 22 que foram cumpridos. Mostra aqui os versículos do Salmo e onde você vai encontrar o cumprimento desses eventos registrados lá nos evangelhos. Amém? Então, isso foi uma grande prova de que esse Salmo realmente foi inspirado por Deus. Porque o que está escrito ali, como eu disse, é o nascimento de Jesus, é a sua primeira vinda, é o seu suplício no madeiro, o sacrifício que ele teve que passar por nós, a sua morte, a sua ressurreição, a ressurreição da igreja, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo e o reinado milenial. Então tudo isso você vê se transcorrendo aqui nesse salmo. E como eu disse, isso somente poderia ser escrito por inspiração, porque aqui você viu detalhes, por exemplo, da cruz, como eu disse para você, 1000 anos antes dessa prática ter sido inventada. Nos dias de Davi, não existia esse tipo de sacrifício, de castigo, que era impingido ou imposto a alguém. Então, nesse salmo, eu espero que você esteja entendendo, em nenhum momento Davi está falando de si mesmo. É o rei messiânico, é o Filho de Deus que está falando aqui. Amém? É aquele que as Escrituras apresentam como o descendente de Davi. 17 ocasiões as Escrituras falam no Novo Testamento acerca daquele rei que viria da linhagem de Davi, que, conforme você sabe, foi prometido ou profetizado através do profeta de Deus Natã, que eu quero ler para você lá, 2 Samuel 7, 12 a 13. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Talvez a tua tradução esteja templo, é isto? Em algumas traduções está templo. Eu queria que você mantivesse o Salmo 22 aqui aberto sempre, porque nós vamos estudar aqui, amém? E eu quero, volta e meia, confrontar aqui o que está sendo dito com o que eu vou te mostrar aqui nas Escrituras. Então, muitos pensam que essa Escritura aqui, esse descendente de Davi, seria apenas uma referência a Salomão, porque Salomão construiu um templo. É verdade. Mas veja o que mais vai ser dito aqui. Esse filho aqui, esse descendente não é Salomão. Porque veja o que mais vai dizer. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Para sempre. Eu te pergunto, cadê o reino de Salomão? Cadê o trono dele? Cadê o templo que Salomão construiu? Onde está? Não existe mais. Cadê o reino de Salomão? Não existe mais reino de Salomão. Então, não é de Salomão que está falando. Esse descendente de Davi não é Salomão. Está falando do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Filho de Deus. Amém. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Para sempre. O reino glorioso de Salomão foi glorioso, sim, mas foi por um lapso de tempo. Acabou. Este descendente, que seria rei para todo sempre, é o Filho de Deus, é o Rei messiânico. E teu trono será estabelecido para sempre. Volta a perguntar, cadê o trono de Salomão? Este trono aqui seria estabelecido para sempre. Ele será rei para sempre. Diga, o Senhor Jesus será rei para sempre. Então veja, como eu te disse, muitos pensavam que estavam tratando aqui, ou que esse texto se referia a Salomão, mas não. Você sabe que o reino de Salomão depois foi dividido? Reino do norte, reino do sul, e um foi sucumbido, e depois o último foi as duas tribos lá do sul. Então esse reino não existe mais. Não está aqui falando do reino temporal, do reino humano, está falando do reino divino, o reino celestial. Então, no Salmo 22, nós temos aqui, eu espero que você já esteja entendendo aqui, nós temos no Salmo 22 um registro tanto da primeira vinda de Cristo, como também da segunda vinda de Cristo. O que Davi escreveu aqui não foi produto mental da sua cabeça. Não foi nada disso. Foi algo que Deus lhe deu por inspiração, mostrando que ele era um profeta de Deus. Porque, conforme eu te mostrei, você tem ali, deixa eu ver, o Salmo 22. Você pode dizer que tudo que está escrito até o versículo 25 já está cumprido. O Salmo 22, do versículo 1 até o versículo 25, tudo já está cumprido. Do versículo 26 até o 31, está tratando de outros eventos que ainda estão para se cumprir. Você está entendendo? Amém. O profeta, já não vou chamá-lo de rei, vou chamá-lo de profeta. O profeta Davi
falou de eventos que ocorreriam ali dali 1000 anos, e eu já te provei que já aconteceram, sim ou não? Amém. Tantos detalhes, não é isso? As minhas vestes serão sorteadas, minhas mãos, meus pés serão transpassados, meus ossos serão todos conjuntados, tudo isso já se cumpriu. Mas esses eventos aqui do 26 até o 31 são eventos futuros que vão acontecer lá distante, ou talvez não tão distante, porque nós esperamos que isso aconteça em breve. Amém. Amém? Mas veja como este homem foi usado por Deus, meus irmãos. Falando de coisas que eles já aconteceram, é verdade, e de outros eventos que ainda estão para acontecer. E uma coisa é certa, se o que foi dito até o versículo 26 se cumpriu, não tenha dúvida, o resto também será cumprido. Tudo ao pé da letra. Porque foi Deus quem falou. E se Deus falou, assim ele disse, assim ele cumprirá. Assim diz o Senhor. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre, diz o Senhor. Então, este Davi que escreveu aqui é um profeta de Deus. As últimas palavras do profeta Davi, antes de falecer, você vai encontrar lá em 2 de Samuel, capítulo 23. Olha os primeiros 2 versículos lá. Ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Todos os salmos de Davi, meus irmãos, era a palavra de Deus na língua ou na pena de Davi. O Espírito do Senhor está me falando através de mim para você. Então tudo que está aqui, todos esses salmos aqui, é a palavra de Deus. Aleluia. Palavras inspiradas, e tudo está sendo cumprido ao pé da letra, meus irmãos. Graças a Deus. Então, meus irmãos, foi somente assim que Davi pôde descrever com antecipação, com antecedência e com forte teor profético eventos que iriam acontecer há muitos anos depois. Como disse, alguns dali 1000 anos, como o sacrifício de Jesus, o Calvário, e outros eventos que ainda estão para cumprir. É por isso que eu digo para você que Davi, sim, foi um dos maiores profetas da Bíblia, do Antigo Testamento. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção para você é que quando você dá um exame mais cuidadoso para os Salmos, você vai perceber que nos Salmos, no hebraico, os Salmos são chamados de Terrilim. Então, os Terrilins, os Salmos, eles todos foram colocados na Bíblia, que são versos de poesia, são hinos para se cantar. Os judeus cantam esses hinos, mas também são versos sapienciais, porque os salmos, os terrilins, são versos sapienciais. Mas, como você está entendendo, são proféticos. Mas o que eu queria chamar a atenção para você é que no saltério, porque é assim que é chamado, digamos assim, a harpa judaica. Nós temos a nossa harpa cristã, o nosso inário. Estes salmos todos, a coleção de salmos, está numa coleção de um inário, digamos assim, que era chamado pelos rabinos, até hoje eles chamam assim de saltério. Mas o que você tem que entender, isso é fundamental e muito importante, é que esses salmos, eles não foram escritos aqui de uma forma desordenada. Cada salmo está no seu devido lugar. Muitas coisas que você lê aqui, para você entender, por exemplo, para você entender o Salmo 22, muito bem, às vezes você tem que ler o Salmo 20 e o Salmo 21, 2 salmos antes. Aí você vai entender por que ele começa dizendo: oh, meu Deus, por que me desamparaste? Por que ele começou assim? Porque quando você vai para os salmos anteriores, há uma promessa de Deus dizendo: eu vou te guardar, eu vou te livrar, eu vou te proteger, eu vou te salvar, eu vou te resgatar. E agora este rei está ali sofrendo na cruz, e ele diz: Deus, onde tu estás? Tu me prometeu que me ajudaria, que não me deixaria só, você está entendendo? Você tem que ler alguns salmos anteriores, porque eles seguem uma sequência ordenada, eles não estão jogados ao esmo por acaso, fortuitamente. Não! Cada salmo está colocado no seu devido lugar. Tanto é que quando você vai para o Salmo 23, o que você tem no Salmo 23? Você sabe o que está escrito lá? Vamos lá, você tem que entender isso. Há uma sequência ali. Se o final do Salmo 22 termina falando do reinado milenial, o que você tem ali no Salmo 23? Uma continuação do final do Salmo 22. Eu não sei se você sabia ou não, mas o Salmo 23 está falando, simbolicamente, do reinado de Cristo no paraíso. O Salmo 23 é uma linguagem simbólica do paraíso de Deus. Ali é o Cristo reinando no milênio. Aleluia. Você está entendendo?
Todos esses salmos têm uma sequência. Então, para você muitas vezes entender, não adianta você ler isolado. É como você assistiu uma série aí no Netflix, lá, qual seja, e você pula o capítulo 9 e não assistiu os outros capítulos. Você não vai entender. Os salmos são basicamente isso. Alguma coisa você até pode entender, mas quando você lê desde a sequência, do 1 ao último, então você vai conseguir captar uma mensagem que está ali. Então veja, não é apenas o conteúdo dos salmos que é inspirado. Eu creio que a própria pessoa que foi usada por Deus para ordenar esses salmos também foi inspirado por ele. Porque segue uma sequência. Você está entendendo isso? Nada está por acaso aqui. É como se fosse uma novela. É como se fosse um conto. Você tem que ler cada salmo um capítulo. Às vezes, o salmo seguinte, ele repete a mesma coisa de outros eventos que você leu no salmo anterior, com mais detalhes. Amém? Amém. Então é isso que eu estou querendo que você entenda. Então os salmos, eles foram escritos dessa forma. E como eu disse para você, o salmo começa dessa forma. Oh Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Porque, como eu disse, é uma resposta daquilo que Deus havia dito a este rei, que estaria sempre com ele. Então, o Salmo ele está retratando com uma certa riqueza de detalhes aquele suplício do Senhor Jesus Cristo ali no Calvário, no Gólgota. E o Salmo ele não inicia falando dos terríveis sofrimentos do corpo de Jesus, ou da alma de Jesus ali, do Senhor Jesus ali na cruz. O Salmo não começa falando desses sofrimentos, você percebeu isso? Mais adiante ele vai começar a falar. Ah, minhas mãos foram transpassadas, meu coração se derrete, eu estou transpirando, dores terríveis, meus ossos estão se conjuntando. Ele vai falar disso mais adiante, mas você viu como é que ele começou falando? Qual foi a primeira coisa, qual foi a primeira queixa dele, deste rei? Ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Por que ele começou falando logo disso? Porque isso foi pior do que as dores que ele estava sentindo no seu corpo, pelo martírio da cruz. As dores foram terríveis, sim. Eu acho que aquele filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, retratou isso muito bem. Eu só pude assistir uma única vez aquele filme. Quando estreou no cinema, eu estava lá em Curitiba, assisti o filme. Lembro o momento em que eles começaram a chicotear Jesus, as pessoas começaram a abandonar aquele cinema. Eu mesmo quase não aguentei assistir aquela cena, virei no rosto muitas vezes. Então, o sofrimento de Cristo na cruz foi terrível, é verdade. Mas você tem que entender, o Salmo começa não tratando essas dores, porque algo mais terrível do que isso estava vindo sobre ele, que é Deus ter abandonado ali o seu filho na cruz. Porque ele começa a falar, Pai, por que tu me deixou aqui sozinho? Por que tu me abandonou aqui? Por que tu me deixou? E você sabe que isso se cumpriu, porque você tem o cumprimento disso lá em Mateus, porque Cristo repete essas palavras assim, Mateus 27, verso 46, por volta da hora nona, que era 3 horas da tarde, assim, por volta das 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe, existe uma doutrina falsa sendo ensinada nos tabernáculos da mensagem chamada unicismo. Eles dizem para você que eles não são unicistas, que eles não estão pregando unicismo, mas a teologia, a forma como eles expõem, a maneira como eles ensinam isso aqui que estamos lendo, a maneira como eles mostram os sermões do Mombana para a sua audiência, comprova que eles estão, com a sua interpretação, pregando sim numa doutrina unicista. E quando você vai para a literatura dos unicistas, como essa que eu tenho aqui em minhas mãos, um dos grandes mestres do unicismo, Gordon Magee, eu fiz 2 estudos tratando sobre esse livro. Está Jesus na divindade ou está a divindade em Jesus? Para a vergonha dos pastores da mensagem, ele usa isso aqui como uma cartilha para explicar a mensagem do William Branham para os seus ouvintes, os seus tabernáculos. Só que eu quero dizer para você que este homem aqui, ele não cria na palavra de Deus. Quando chega nessa escritura aqui, Gordon Magee vai dizer o seguinte, que todo unicista diz, ele disse, olha, verdadeiramente, Jesus não foi abandonado por Deus na cruz. Não, ele apenas se sentiu abandonado. Jesus teve ali um lapso de memória, uma amnésia, sabe? Ele pensou que Deus havia abandonado ele, mas não, ele não abandonou, porque Jesus é o próprio Deus. Você quer ver isso? Rapidinho aqui, estava vendo isso aqui hoje. Aqui, algo que eu gostaria de afirmar, e você pode me citar se quiser. Deus não abandonou, nem realmente desamparou o Senhor Jesus Cristo.
ele se sentiu abandonado por Deus. Ele não tinha sido abandonado por Deus, apenas se sentia assim porque era humano. Aí mais adiante ele volta a tocar nesse assunto, no final do seu estudo. Se Jesus foi realmente, olha só que interessante, olha a declaração que este homem vai fazer, esse unicista. Se Jesus foi realmente abandonado por Deus, então ele não é Deus. Lógico. Você está entendendo por que ele tem que negar que ele foi abandonado? Não, ele não foi abandonado, irmãos. Não. Se ele foi abandonado, então ele não era Deus. A verdade é que Jesus se sentiu abandonado, coitado. Jesus não foi realmente abandonado por Deus no Calvário, mas ele sentiu a terrível realidade de uma alma abandonada por Deus. Então ele está dizendo, Jesus, na sua parte humana, na sua natureza humana, foi enganado. Né? Seu sentido sofreu um piripaque, como que o Chaves sentia, às vezes ele se enfiava lá naquele barril dele, né? Eu acho que é o Chaves, né? Então Jesus teve um piripaque lá, ele sentiu que foi abandonado. É isso que esse homem aqui está dizendo. Mas ele, na verdade, não foi, Deus não abandonou. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a grande prova que nós temos em vários sermões do Umbanda é que ele não era unicista, é que ele não disse em nenhum momento que Jesus se sentia abandonado, como a cartilha dos pastores da mensagem diz. Em todos os seus sermões, o Umbanda fala que Deus literalmente abandonou sim o seu filho. Jesus foi deixado sozinho na cruz para morrer. Deus abandonou sim o seu filho. Ele estava separado da presença de Deus. E o Umbanda nos explica que essa separação já começou lá no Calvário, lá no jardim do Getsemane, sim. Como eu quero ler aqui para você, mensagem do Umbanda do São número 2. Quando ele foi chicoteado, ele, Deus meu, aquele era o homem. Por que me desamparaste? No jardim do Getsemane, a unção o deixou. Ou seja, Deus deixou. Não é uma sensação de que a unção parece ter deixado. Não, a unção deixou, meus irmãos. Ele sabia, Jesus sabia disso. Não é lá no Isaías 53 que diz que da boca do Senhor não saiu engano? Sim ou não? Então, como é que agora eles querem fazer da boca de Jesus sair uma palavra enganosa, mentirosa? Ele estava enganado, ele sentiu que Deus o deixou, que a unção saiu. Não saiu palavras enganosas da sua boca. Realmente ele disse, Deus, por que tu me desamparou? Porque Deus o desamparou, Deus o deixou só. Você sabe, ele teve que morrer como pecador. Outra mensagem ao nascer do sol. O Espírito o deixou no jardim do Getsemane. Ele teve que morrer um homem. Lembre-se, amigos, ele não precisava fazer isso. Isso era Deus. Deus ungiu aquela carne que era carne humana. Amém? Então, este é o ensino do Umbanda, que não é um ensino unicista. Todos os unicistas vão dizer, inclusive os da mensagem, não, Jesus não foi abandonado por Deus, ele se sentiu, sabe? Ele teve uma amnésia espiritual, algo assim, algo do tipo. Mas não é isso que o Umbanda ensinou. Já tratei sobre isso, mas não custa aqui enfatizar mais uma vez. Quero ler aqui rapidamente com você alguns dos sermões onde o Umbanda fala, de uma forma veemente, esclarecida, de que Deus abandonou o seu filho. Suas maravilhas para realizar, de 58, Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele te ama tanto que deu o seu filho unigênito para que ele pudesse beber o cálice amargo por você. Lembre-se, ele se tornou você para que você pudesse se tornar ele. Ele gravou as tuas maldições lá na cruz para que hoje você pudesse ser abençoado. Ele se fez lá de pobre para que hoje você fosse rico. Ele se fez de vencido para que hoje você fosse um vencedor. Se fez de conquistado para que você fosse um conquistador. Ele se tornou um pecador separado do Pai. Quando ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Ele estava separado de Deus na sua morte. Nunca, vou repetir, nunca você vai ver uma banda dizendo, ele se sentiu como se tivesse sido abandonado. Não, ele não sentiu, ele sabia que Deus o deixou só. Outras mensagens aqui, acordado do pecado. Antes dele fazer aquilo, ele olhou para ali abaixo, para aquelas pessoas apostando para ficarem com seu manto, cumpriu o que o profeta disse. Ele está chamando Davi de profeta. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tudo em amor, o cordeiro de Adão, o cordeiro provido por Deus, morto desde a fundação do mundo. Ali ele morreu, sem amigos, até mesmo abandonado por Deus, ele mesmo.
Deus, e então seu próprio pai o abandonou sangrando. O poderoso conquistador, quando ele estava morrendo, Jeová, Deus, virou o seu rosto dele e ele morreu sozinho, abandonado por Deus. O maníaco de Gadara, ele foi abandonado por Deus e pelo homem pendurado na cruz. Desde então, 62, eu posso ver tudo, seus discípulos se foram, quem está do lado dele? Ninguém, abandonado por Deus e pelo homem. Necessário você nascer de novo. Ele morreu sem ajuda de um anjo, de um homem, de sua igreja, de sua mãe, de seus amigos, de seu pai, abandonado por Deus, pelo homem e a natureza. Ele morreu sozinho. Não se sentiu sozinho, ele estava sozinho. Deus, a natureza e tudo mais abandonaram ele e morreu sozinho. Livro das Eras. Cristo foi preso na cruz, abandonado por Deus e pelo homem. Em ambos os lados dele estava um ladrão. Um morreu espiritualmente, mas o outro foi concedido vida. E note, quando Jesus foi tirado da cruz, ele foi exaltado ao céu e agora está sentado à destra do grande Espírito de Jeová. E ninguém pode vir a Deus senão por ele. Há um só mediador entre Deus e os homens, e ele é tudo o que se necessita. Não há Marias ou santos, só Jesus. Amém? Amém. Então veja que o Urbana disse claramente, meus irmãos, que Deus, o Deus de Jesus, o desamparou sim. Jesus não se sentiu apenas, ele estava desamparado. Então você tem os unicistas dizendo que Jesus está apenas ali ensinando, sim. Não é só os unicistas, tá? Os trinitários eles também interpretam dessa forma, porque como eles dizem que Jesus era a segunda pessoa da divindade, do ser de Deus, então eles admitem que era o próprio Deus. Era o próprio Deus que foi ali crucificado. Ele só diz, não era a pessoa do Pai, mas era o ser de Deus, não faz diferença. Os unicistas dizem, é Deus, mas é o ofício dele como filho, não faz diferença. Eles dizem, tanto o trinitário como o unicista, que foi o próprio Deus que morreu. Mas, veja, tudo isso é uma grande incongruência. Outra mensagem que eu quero lembrar, vivendo e morrendo e sepultado. Davi, 800 anos antes que isso acontecesse, gritou com a mesma voz que ele clamou no Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Preste atenção nisso aqui. Que coisa terrível que o pecado faz. Ele separa o homem de Deus. Meus irmãos, onde o pecado está presente, Deus não pode estar ali. Consegue repetir essas palavras junto comigo? Diga assim, onde está o pecado, Deus não pode estar ali. Deus abomina o pecado. Diga, Deus abomina o pecado. E aqui o Romano está dizendo, que coisa horrível que o pecado faz, porque ele cria uma separação. O pecado separa o homem de Deus. E ele era oferta pelo pecado, que tinha que ser oferecido por nossos pecados. E ele foi separado da presença de Deus, da unção de Deus. O pecado havia separado. Deus colocou nossos pecados sobre ele. Ele quem? Sobre Deus? Não, sobre quem? Sobre o seu filho. E ele foi separado de Deus e foi por isso que ele clamou, por que me desamparaste? Veja, está muito claro, meus irmãos. Aqui uma mãe está dizendo claramente para você, não foi Deus quem morreu foi o Cristo, porque ele teve que colocar no seu Cristo, no seu Filho, todos os pecados do homem. Amém? Então, lá na cruz do Calvário, quando Cristo foi ali crucificado, durante aquelas 6 horas que durou o seu suplício, não eram os pecados dele que estavam ali cravados. Ele nasceu sem pecado, sim ou não? Sim. Jesus nasceu sem pecado. Foi a imolação de um cordeiro perfeito. Mas você tem que entender que todos os pecados da humanidade estavam ali repousados sobre aquele sacrifício. Durante o ministério terreno de Jesus, Deus estava encarnado no seu Filho. Mas quando a pessoa de Deus, na forma do Espírito Santo, deixou esse Filho, a Assunção deixou, dali em diante, quando Cristo foi crucificado, ele encarnou no seu corpo todos os pecados da humanidade. Foi algo totalmente contrário do que aconteceu. Durante o ministério dele, Deus estava encarnado. Agora, quem é que estava encarnado ali? Quem assumiu aquele corpo ali? Os nossos pecados. Jesus se fez pecado por mim e por você.
todos os pecados que foram cometidos antes de Jesus, nos dias de Jesus e depois dele, os que são cometidos hoje, os que vão ser cometidos no futuro por aqueles que Deus separou para eleger, para salvar, todos os pecados dos filhos de Deus já estavam ali representados naquele corpo que se encarnou ali. Cristo se apossou de todos os pecados do homem. Você está conseguindo entender, meus irmãos? Você tem que entender isto. Os nossos pecados estavam literalmente ali naquele sacrifício. Você tem que entender isto. Porque era dessa forma que tinha que ser feito. Então, quando os pecados de Cristo, ou antes, os pecados sobre Cristo estavam ali, encarnados nele, o que ele apresentou? Um sacrifício completo para redimir, para nos curar, para nos sarar, para nos comprar de novo, para nos resgatar de volta para Deus. Para levantar novamente a geração caída, os filhos de Adão e Eva. Aqueles que são da eleição. Então, o Cristo estava ali, representando ali no seu corpo os pecados de todos os filhos de Deus, para aqueles que crescem nesse sacrifício. Agora, quanto àqueles que não crescem, que não aceitassem esse sacrifício, a ira de Deus sobreviria sobre eles. Sim ou não? Algumas escrituras que eu quero ler rapidamente. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Você crê no Filho de Deus? Você tem a vida eterna. Isso já é tua. Isso já é teu. A vida eterna já é tua. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus não vem sobre você quando você aceita aquele sacrifício vicário lá no teu lugar. Se você aceita, você está justificado para sempre. O diabo e tantos outros que ele usar para te condenar, eles podem fazer isso, mas nenhuma condenação vai surtir efeito sobre você, porque você agora tem alguém que te resgatou, que te inocentou de uma vez para sempre, te justificou. Amém. Mas aqui a Escritura está dizendo, mas a quem não recebeu o sacrifício, quem não recebeu Cristo como aquele Senhor que veio para resgatá-lo, seus pecados subsistem. Eles vão perecer em seus pecados. Por isso que isso tudo que estamos tratando é algo muito sério. Deus nos deu uma provisão para os pecados porque Ele quer salvar os seus filhos. Mas a Escritura diz, há aqueles que vão se mostrar rebeldes, querem viver sua própria vida, querem viver segundo a sua própria maneira de pensar. Não, eu não quero fazer isso, não quero fazer parte daquilo, eu não quero representar nada, eu quero viver do meu jeito, quero pensar, quero falar o que eu penso, o que eu acho que é correto, quero crer no meu próprio Deus. Eles podem fazer isso, mas eles irão para a perdição eterna ao fazer assim. A única forma de alguém ser resgatado é reconhecer este sacrifício que foi dado, foi provisionado desde antes da fundação do mundo. Romanos 5, verso 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pode vir todo o problema que vier sobre você. Você já está salvo, você já está resgatado, porque você já foi comprado por um bom preço. João 5, verso 24. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Então, vamos de volta aqui para o Salmo 22, porque nosso estudo de hoje é esse Salmo. Alguém lê para mim a primeira linha do versículo 3 do Salmo 22. Só a primeira linha. O que diz ali? Só a primeira linha. Amém. Essa é a primeira linha. Contudo, na minha tradução, tu és santo. O que não é Davi? É o Filho de Deus que está falando. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Este filho está dizendo, tu me prometeu que estaria comigo. Tu não me deixaria só. Tu não me abandonaria. Salmos 20, Salmo 21, você vê essas promessas lá. Aí então chega o Salmo 22, o filho foi abandonado. Mas foi por um breve tempo. Então, quando o filho aqui diz, contudo tu és santo, é quando o filho vem a si. É quando ele começa a dar razões que justificam por que Deus o deixou só. Por que Deus o abandonou. O próprio Cristo aqui, o próprio filho aqui está explicando por que ele teve que abandoná-lo. Aqui ele está dizendo, porque tu és santo.
Mas o que isso quer dizer, irmão Diógenes? Eu disse que onde há pecado, Deus não pode estar ali. Porque Ele é santo. O pecado separa você de Deus. Sim ou não? Sim. Eu não disse para você que todos os teus pecados estavam ali naquela cruz, sobre aquele corpo que estava encarnado ali. Teus pecados estavam encarnados. Os teus pecados de todo homem, toda mulher de Deus, já estavam ali naquele corpo. Por isso que Deus teve que abandonar o seu filho. Porque como havia presença de pecado ali naquele filho, Deus não podia estar ali, porque Ele é santo. Diga, Deus é santo. Deus é santo. E você sabe que santo é algo separado. Então a Romana disse, Deus teve que separar o seu filho. Ou antes, o filho foi separado de Deus. Por quê? Por que isso deve acontecer? Aqui o próprio rei explica por quê. Porque Deus é santo. Entende a grande incongruência exegética, hermenêutica e teológica dos trinitários unicistas que tentam ensinar para o seu povo que aquele Jesus era o próprio Deus ali crucificado? Pois se Jesus fosse o próprio Deus, como que Deus poderia receber os pecados se Ele é santo? É uma grande contradição. É verdade. Os nossos pecados estavam ali. É verdade. E o Deus santo não podia estar ali. Se Jesus fosse o próprio Deus, Ele não apenas nunca poderia morrer, mas nunca poderia assumir os nossos pecados, porque Deus é santo. Agora o filho explica, meu pai, eu sei porque tu tinha que me abandonar, porque tu é santo. Os pecados dos meus irmãos estão sobre mim, e tu tem que se separar, se apartar, porque onde há pecado, tu não pode estar presente. Deus é santo, diga, Deus é santo. Há uma palavra que me fala a memória agora no hebraico. Quando eles repetem 3 vezes santo, 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 em que livro que é? Rápido. Qual livro você vê isso? Isaías, diga Isaías. Isaías repetiu isso, santo, santo, santo. Há um termo hebraico para isso, para essa repetição. Eles faziam isso, e até hoje eles fazem isso, porque eles criam que invocar 3 vezes isso, invocava a presença de Deus. Quando você estiver na tua casa, minha irmã, meu irmão, com problemas, com lutas, seja na tua casa, seja no teu trabalho, onde você estiver, e você sente apertos, clame isso, diga 3 vezes, santo, santo, santo é o nome do Senhor, santo, santo, santo é o Deus de Israel, e você vai ver a glória de Deus se manifestar. Há um poder na repetição dessas palavras, e aqui está a prova, porque o Cristo disse, tu és santo. Diga 3 vezes, santo, santo, santo é o Deus de Israel. Glória a Deus. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. Por que Cristo estava sozinho na cruz? Por que Deus teve que abandoná-lo? Porque Ele é santo. E todos os teus pecados estavam ali naquela cruz. Amém. Então Jesus não poderia ser Deus. Porque Deus não poderia assumir os pecados teus sobre si, porque Ele é santo. Mas Ele provisionou uma única pessoa, só haveria uma única pessoa que poderia assumir os teus pecados. Um anjo não poderia fazer isso. Um homem nascido de mulher com relações sexuais não poderia fazer isso. Somente alguém que foi nascido, como ele disse lá no início do Salmo, tu me geraste, Deus, no meu nascimento. Somente alguém que foi gerado da própria substância de Deus, como seu filho unigênito, monogenes. Somente Ele é que poderia atrair sobre si todos os nossos pecados. E apresentar isto como sacrifício ao Pai. Só o Filho, ninguém mais. Nem Deus mesmo poderia fazer isso. Porque Ele é santo. Foi o próprio Deus que morreu. Que grande contradição. Deus é santo. Diga outra vez, Deus é santo. Por que Deus abandonou seu Filho no Calvário? Porque Deus é santo. Por que Deus abandonou seu Filho no Calvário? Porque Deus é santo. Agora você está entendendo. Somente filhos de Deus, filhos e filhas de Deus com mente cristalina que podem entender e aceitar essas coisas. Diga glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Então, o Deus trinitário e o Deus unicista é um Deus fingido, é um Deus mentiroso. Porque como eles dizem que foi Deus ali, que morreu, então como é que eles fazem essa questão? Porque Jesus disse, eu fui desamparado, meu pai me abandonou. Ele é santo e eu estou aqui, todos os pecados dos meus irmãos sobre mim, e Deus não aceita pecado. Deus não tolera os pecados. É uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode deixar de ser Deus. E Deus também não pode assumir para si os pecados. Mas o filho dele podia. Estou repetindo isso para você entender isso muito bem.
Então, este Deus unicista e trinitário, que diz que foi ele mesmo que morreu, e ao mesmo tempo diz, na verdade, ele não foi abandonado, ele se sentiu abandonado. Isto é um Deus mentiroso. É um Deus fingido. Você está entendendo? Amém. Então, mais uma vez, Deus é santo. Deus é santo. E Ele quer que você seja santo como Ele é santo. Mais uns sermões aqui no Umbanda, bem rapidinho. Então, Deus viu a maldade dos homens, como eles pecaram. Deus é santo. Ele não suporta pecado. Deus é santo, aqueles que vivem por Ele devem viver santos. Ele é um Deus santo. A Bíblia disse, sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso é verdade. Sua vida é santa e se sua vida está em você, Ele o torna santo. Sem ela, você não vê o Senhor. Então, meus irmãos, é por essa razão que até o próprio Paulo disse que nós temos que ter muito cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero ler essa escritura, Efésios 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Porque qualquer pecado, algo que você falou, você espanta a glória de Deus. Você entristece o Espírito. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fossem selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Deus não se faz presente quando essas coisas estão aí. Deus é santo. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se você tem queixa de alguém e não consegue perdoar, então Deus não pode estar contigo. É isso que aqui a Escritura está dizendo, Paulo está dizendo. Seja santo como Deus é santo. Então, sendo nosso Deus um Deus santo, Ele quer que atuemos como santos. Outra mensagem aqui do Umbanda, senhores, queríamos ver a Jesus. Diz, eu não creio em santidade, não me admiro que você não possa. Porém, a Bíblia disse que sem ela nenhum homem verá Deus. Deus é santo. Diga, Deus é santo. Deus é santo. Se Deus vive em você, você também é santo. Oh! Jesus vive em você? Amém. Você é santo. Amém. Dizendo que você pode sair nessas festas e beber um pouquinho, um pequeno drink social. Ora, os pentecostais fazem isso. Vão nessas festas e tomam aquelas mulheres aí vivem nesses lugares e vão e se despedem em maiôs e vão nadar diante de homens quando seus maridos, irmãos e irmãs e assim por diante, pessoas pentecostais saindo em maiôs e chamando a si mesmo de membro da noiva. A noiva de Cristo não faz essas coisas, diz o Umbanda. Então, meus irmãos, Davi, inspirado, disse, contudo, tu és santo. Então era como se ali, você já entendeu, é Cristo falando ali. É como se Cristo dissesse, pai, por que me abandonou? Eu não queria que tu me abandonasse. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer, mas, sabe, eu não queria que tu me abandonasse, eu queria que tu estivesse comigo, mas que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Eu entendo por que tu teve que fazer isso, porque tu és santo. Maravilha. Então vamos lá. Aquelas 3 primeiras horas da crucificação foram um tempo da ira dos homens sobre Jesus. E o povo ali estava escarnecendo dele, zombando dele, blasfemando, torturando e humilhando o seu Jesus, como você vê descrito ali no versículo 6 que eu quero ler. Mantenha a tua Bíblia aberta aqui no Salmo 22, versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, e opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Então, o que você tem aqui é, como eu disse, um registro de todo o suplício, de todo o tormento, de toda a humilhação a que Cristo estava ali sujeito na cruz do Calvário. Depois você vê ali no versículo 2, ele diz assim, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Então ele está falando que clama a Deus de dia e clama a Deus de noite. Você sabe que no dia da crucificação, na metade da crucificação, houve densas trevas no céu, sim?
A terra se escureceu. Então, aí se cumpriu essa parte da escritura aqui. Ele clamou ao Senhor de dia e ao mesmo tempo de noite, porque estava escuro como noite. A razão de te chamar a atenção agora para essa escritura, essa passagem aqui, porque isso tudo se cumpriu. Você sabe, você tem um registro de lá no Mateus 27, 45. Desde a hora sexta, que foi ao meio-dia, sim, até a hora nona, até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Muito bem. Nós temos um registro extra-bíblico deste evento aqui que sucedeu. Como é que é, irmão Jorge? Sim. Houve um historiador, o nome dele era Talos. Ele escreveu uma crônica histórica de 3 volumes, só que esses 3 volumes todos estão perdidos. Talvez alguma biblioteca que queimou, Alexandria, não sei. Ele escreveu um denso volume de crônicas, começando desde a queda de Troia, até a partir do ano 50, ali depois de Cristo. Ou seja, ele foi um contemporâneo de Jesus. Não se sabe se ele mesmo viu a crucificação de Jesus. É provável que ele deve ter sabido ou de alguma coisa escrita ou de algo oralmente. Mas o fato é que nesse terceiro volume dessas crônicas, esse historiador Talos, ele menciona uma escuridão que houve na terra na época da crucificação de Jesus. Então isso seria um registro extra-bíblico e histórico que confirma este evento aqui que nós temos registrado nos evangelhos. Nós temos um registro que confirma a palavra de Deus. Só que, como eu disse, esse registro, todo esse historiador se perdeu. Nós só sabemos desse registro porque este homem, ele na verdade não era cristão, ele era um pagão. E a razão de ter feito esse registro é porque ele queria contestar a interpretação sobrenatural que se dava para este fenômeno. Como foi possível 3 horas de escuridão sobre a Terra? Então esse historiador registrou, olha, eu soube disso, mas o que eu estou sabendo é que foi um eclipse solar que aconteceu lá. Então o Sol se escureceu e foi isso que deu. Né? Então, anos depois, no século II, um cristão, um historiador chamado Júlio Africano, ele escreveu um livro, História do Mundo, que também se perdeu. Nós não temos mais esse livro, mas nós temos registro desse livro porque um outro historiador, 6 séculos depois, tocou nesse assunto. Olha só que dificuldade, né? Mas, de alguma forma, a informação foi salva. Esse Júlio Africano, ele disse que esse testemunho de Talos, ele não estava correto. Porque, tente entender a intenção de Talos. O que ele quis dizer foi que o fenômeno que aconteceu lá, no dia da crucificação de Jesus, era natural, não era sobrenatural. Foi um eclipse solar. Então, esse Júlio Africano, lá no seu livro História do Mundo, diz, isso é impossível porque a Páscoa ocorre na lua cheia. E na lua cheia é impossível ocorrer eclipse solar. Amém? Na festa da Páscoa, a lua é cheia. Então, o máximo que poderia acontecer seria um eclipse lunar, ou seja, a Terra fazendo sombra sobre a Lua, e não o inverso. Então, esse Júlio Africano está dizendo, olha, não foi um eclipse solar que aconteceu lá, que ocorreu aqueles 3 horas de trevas. Aquilo foi um fenômeno sobrenatural. Bom, de qualquer forma, eu só estou mencionando isso para você entender. Houve um registro de que este caso aconteceu, houve trevas sobre a face da Terra, sim. E alguns dizem, isso foi um fenômeno natural, não é nada de sobrenatural. Mas teve um ou outro estudioso que diz, não, aquilo foi um fenômeno sobrenatural, sim. Mesmo que fosse um eclipse, quanto tempo dura o máximo eclipse? Quando todo o Sol é coberto pela sombra da Terra, no máximo 7 minutos. Não passa disso. Nenhum eclipse duraria 3 horas. Até poderia ser até o eclipse. E aí seria um milagre durar 3 horas. Certo? O fato é, meus irmãos, que há esse registro, está confirmado, apenas consolida e solidifica ainda mais a nossa fé. Amém? Nos ampara crer que nós temos registros que comprovam que isto aconteceu. Amém. Retomando aqui então nosso estudo do Salmo. Então aquelas 6 horas que durou a crucificação, não foi isso? 6 horas? Sim ou não? Sim. As 6 horas da cruz foi um tipo dos 6 dias da criação. Quantos dias foram necessários para Deus criar o mundo? Quantos dias? 6 dias.
Agora, você sabe que o Umbanda ensinava que a criação foi ocorrida lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A criação toda já estava em Gênesis 1:1. A partir do versículo 2, versículo 3 em diante, o que você tem ali é uma complementação, uma recriação da terra. Ou seja, o Umbanda explica que Deus vai complementar essa criação que ali existia com mais 6 trabalhos, mais 6 dias trabalhando. Era assim que ele ensinava. E cada um desses dias da criação corresponde a 6 horas da cruz. É um tipo, meus irmãos. Então, aquela obra da criação que Deus fez de 6 dias, tipifica, ou representa, ou simboliza, as 6 horas de uma nova criação que Deus estava fazendo ali na cruz do Calvário. Onde agora eu e você somos e fazemos parte dessa nova criação. Deus precisou de 6 dias para recriar o seu mundo. E Cristo precisou de 6 horas para recriar você. Fazer de você um novo vaso. Despedaçar, quebrar, isso, aqueles pecados que estavam ali, tudo foi jogado ali no madeiro. Tudo foi despedaçado e quebrado. E como eu disse para você, quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou junto com Ele. Amém. Você se tornou ali uma nova criação. Aleluia. Esse é o poder daquela obra de 6 horas da cruz. Nós fomos recriados. Diga, eu fui recriado. Diga, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criação. Umbanda ensinava isso em Monte Órgias. Claro, vamos lá. Vamos ver alguns sermões do Umbanda. Eu gosto de citar, eu gosto de provar o que eu falo. Para quem iremos nós? Agora devemos recordar que Ele é o caminho. Se você está em Cristo, você entra em Cristo. Ao nascer em Cristo. Agora, não adianta dizer às pessoas o caminho. E qual é o caminho? A não ser que se diga como entrar nele. Como é que você faz para entrar no caminho? Rendendo-se a Ele. Confessando os teus pecados. Se você não confessa, se você não admite que você errou nisso, errou naquilo, submite os seus pecados a Ele, do Senhor virá sobre ti. Então, este é o caminho. Então, o nome que diz, não adianta apenas falar sobre a deidade, o filho é isto, não é terceira pessoa, não é segunda, não basta apenas falar sobre o caminho. Você tem que mostrar por onde chegar e entrar neste Cristo. Amém. E qual é o caminho a não ser que se diga como entrar nele? Agora, você nasce em Cristo, você se torna uma parte dele. Você se torna uma nova criatura ou uma nova criação. Quando você nasce no reino de Deus, você se torna uma parte de Cristo. Você então não é de si próprio, você é uma nova criatura, porque o grego ali quer dizer uma nova criação. Você foi recriado. Eu disse para você que os 6 dias da cruz foi os 6 dias da criação ali de Gênesis foi uma recriação do mundo, uma complementação. Para deixar o mundo do jeito que Deus queria. Então, ali na cruz, Deus te recriou para deixar você do jeito que Ele queria. Amém. Amém. O poder de Deus vem sobre você e você se torna criado, uma nova criatura, o que traz o ser físico inteiro, ser espiritual, tudo mais em sujeição à palavra de Deus. Nenhum outro caminho. Amém. Tem uma passagem extensa aqui do livro das Eras, mas eu vou deixar de ler aqui para nós ganharmos tempo. Sim, já estou aqui para concluir nosso estudo. Com a Bíblia aberta ali no versículo 16, o que diz ali? Cães me cercam, uma sussa de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Verso 20. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Como eu disse para você, essas figuras que foram usadas ali, touros, mas principalmente essas figuras aqui de cães, você sabe que na Bíblia cães eram usados para se referir aos gentios. Então, esses cães que estavam rodeando aqui este rei messiânico lá na cruz, quem eram esses cães? Os soldados romanos. É deles que está sendo dito aqui. E essa suja de malfeitores, sabe quem é? Os líderes de Israel, que o julgaram, estavam ali ao redor para presenciar a crucificação. Não contentes em julgá-lo, estava ali diante dele. Então, é disso que está sendo tratado aqui. Mateus 27, verso 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Quem são esses aqui? Esses sacerdotes, escribas, essa sussa de malfeitores aqui. Do Salmo 22, verso 20. O versículo 21 trata do que aqui, meus irmãos?
da ressurreição. Trata da vida eterna, olha só. Salva-me das falsas do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A maioria dos biblistas, dos comentaristas, eles afirmam que esta passagem aqui do versículo 21 é o que muda o itinerário, o que muda o cenário do Salmo. Aqui está falando agora não mais da crucificação, já está encerrado. Aqui já está tratando da ressurreição do rei messiânico. Em algumas traduções diz, tu me respondeste. Em uma outra tradução diz, tu me resgataste. Mas não é apenas o filho que está sendo resgatado. Nós ali, representados no filho, toda a igreja ali, no versículo 21, está sendo resgatada. Então aqui o versículo 21, anote isso para você não esquecer, está tratando da ressurreição de Jesus. Amém? Amém? Salmo 20, verso 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Lembra que eu disse que os salmos anteriores ajudariam a explicar o Salmo 22? Porque lá tinha uma promessa, Deus ia salvar o seu ungido. Está aqui. Por isso que ele grita, Senhor, meu Deus, por que me abandonou? Tu disse que tu ia me salvar. Está aqui a promessa. O Senhor salva o seu ungido, e ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força sua destra. E agora aqui ele está dizendo, tu me responde, ou seja, tu me salvou, tu me resgatou. Ele teve que perecer, é verdade. Ele sofreu a morte, ele teve que ir ao pó da morte, é o que está lá no Salmo. Mas quando ele diz, tu me responde, quer dizer, tu me restauraste, tu me resgataste, tu me ressuscitaste. É disso que está sendo dito aqui em termos simbólicos, porque não esqueça que o livro de Salmos é um livro sapiencial, há uma linguagem toda simbólica e poética. Então tente entender isso aqui. Essa linguagem aqui quer dizer que o Cristo aqui está sendo ressuscitado. Amém. Só que isso aqui está como que um tanto encoberto, não é verdade? É tanto que um mistério, mas é disso que está sendo dito aqui. Certo? O versículo 22 agora. O que acontece com esse Cristo quando ele é ressuscitado, quando ele é resgatado, quando ele sobe entre os mortos? O que ele faz? Verso 22. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Foi isso que Cristo fez quando foi resgatado da morte. Deus não permitiu que o seu corpo visse corrupção. No terceiro dia, quando ele subiu da sepultura, ele fez o quê? Ele se encontrou com seus irmãos. João 10:17, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Ele disse isso para Maria Madalena, sim? Foi isso? Foi para ela que disse isso? Para quem que ele disse? Foi, Maria Madalena. Porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe, subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então isso aqui cumpre o versículo 22 do Salmo 22. Ele disse, eu vou estar com os meus irmãos, eu vou declarar a eles. Sabe-se, quando Jesus esteve com os discípulos no caminho para Emaús, em vários lugares, em muitas ocasiões Jesus teve que falar, olha, era necessário que acontecesse o que estava prometido nos salmos, nos profetas. Não é isso? Então o que era isso aqui? É o cumprimento do salmo. Eu declarei o teu nome para eles, para os meus irmãos. Esclareci melhor para eles a tua palavra, as tuas escrituras. E você tem também o registro de Hebreus 2, verso 11 e 12, remontando essa passagem de Salmo. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se vergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aleluia. Deus não tem irmãos. Não é Deus dizendo, eu vou com meus irmãos. É o seu filho, o unigênito. Nosso primogênito. Não é isso? O primogênito tem muitos irmãos. Amém? Diga graças a Deus. Estamos encerrando. Eu quero comentar todo esse salmo aqui para você. Eu acredito que esse estudo está te abrindo um pouco de entendimento. Sim ou não, meus irmãos? Por isso que é muito bom você trazer um caderninho, uma canetinha. Os irmãos que estão em casa está mais fácil, né? Está no alcance dele. Mas se você não trouxe, você tem que ter uma memória muito boa. Eu não tenho, eu tenho que anotar. Mas que é bom você anotar isso aqui. Olha o verso 26 então. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Meus irmãos, esse versículo 26 aqui está tratando da ressurreição dos santos. Esse aqui do Salmo, eles estão se fartando de pão, porque o pão aqui tipifica a vida eterna que está em Cristo. Sim ou não? Amém. Jesus, ele é o pão da vida. Então, junto com ele, cada um pode se satisfazer
mesmo que esteja na miséria, mesmo que esteja com problemas ou enfermidades, né, mesmo que ele tenha chegado ao fundo do poço, ele pode alcançar a vida eterna e fartar-se deste pão, ou seja, desta vida que Cristo tem para nos dar. João 6, verso 47, confirma o versículo 26 do Salmo 22. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aleluia. Então, esses sofredores que hão de comer e fartar-se, quem são? Esses que têm comido do pão da vida. Está falando aqui da ressurreição dos santos. Está falando aqui da ressurreição e do arrebatamento da igreja. Aqueles que confiaram nesse sacrifício e que morreram junto com esse sacrifício, vão ressuscitar juntamente com ele, no dia da sua segunda vinda. Então o Salmo 26 está tratando da ressurreição dos santos, do arrebatamento da igreja e da segunda vinda de Cristo. Tudo isso está aqui nesse versículo. Amém? Amém. Salmo 22, verso 11. Estamos voltando um pouco para trás agora. Verso 11. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Depois que os santos são arrebatados, depois que a ressurreição da igreja acontece, o que vem a seguir para os que aqui ficam? Vão sofrer a ira de Deus. A tribulação virá sobre eles. Sim ou não? Sim. É isso que a Escritura aqui está dizendo. Então, o que vai acontecer quando o Senhor vier para estabelecer o seu reino? Isso é uma outra tabela que eu coloquei aqui, nos últimos versículos finais do Salmo 22, e as Escrituras ao lado do seu cumprimento. O que vai acontecer a partir do Salmo 22, verso 26? Todas as nações se converterão ao Senhor. Jesus reinará sobre todas as nações. Todos usufruirão do reino, não haverá mais diferenças sociais. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus reinará com santa justiça e o cetro de ferro sobre todas as gerações da terra. Os remanescentes de Israel o servirão como semente sagrada. Esses remanescentes proclamarão sua justiça no reino milenar. Tudo isso que eu te falei aqui é o que está ali nos últimos versículos finais do Salmo 22. Vê quão profundo que é esse Salmo? Salmo 22, verso 31, o último versículo, aqui o mistério. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Você já está entendendo que essa parte aqui do Salmo já está tratando do reinado milenial. Cristo já ressuscitou, a igreja já subiu com ele, Cristo retornou com a igreja e agora está aqui reinando sobre a terra no reinado milenial. Então, quem é este povo que aparece aqui no final? O povo que há de nascer. Quem é? Quem poderia ser? Irmão Jorge, o senhor disse que nós fomos nascidos de novo, que nós somos novas criaturas, então pode ser que sejamos nós aqui? Não. Porque, como expliquei para você, a nossa criação está ali no versículo 26. Ali está a ressurreição dos santos. Ali está a recriação da igreja, a nova criação de Deus. Este outro povo que há de nascer, ao que tudo indica, meus irmãos, é aquela nação de Israel que deveria ser outra vez estabelecida antes da vinda de Cristo. Então, o que está sendo dito aqui é que quando Cristo vier, já vai ter um povo ali que há de nascer. Ou seja, está falando do Estado de Israel. Você tem, por exemplo, o Salmo 102, verso 16, que diz assim: porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Essa edificação do Senhor é a restituição de Israel como nação novamente. Amém? Ainda no Salmo 102, olha a sequência, olha os versículos 17 e 18. Tem uma repetição das mesmas palavras do Salmo 22. Atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Qual é esse povo que há de ser criado? É esse mesmo povo que há de nascer. Não é nós aqui, não é a igreja, está falando do povo de Israel que há de ser criado. Então, o que eu estou dizendo? As Escrituras estão dizendo que quando o Estado de Israel for recriado, quando este povo há de nascer, esse será um dos últimos sinais de que a vinda de Cristo está próxima.
E este povo, meus irmãos, já foi criado, já foi nascido desde quando foi? 48? Do século passado? Ali está este povo, meus irmãos, que nasceu, já nasceu. Podemos dizer que mais uma parte do Salmo já está cumprido. O que está faltando agora? Somente o nosso rei messiânico vir. Amém? E ele há de vir. Ele virá para todos aqueles que creram e viveram por ele. Ele virá para aqueles que creem e esperam por ele. Certo? Amém? Amém. Eu quero ler só uma mensagem aqui no Umbanda e já encerramos esse nosso breve estudo. Mensagem: contagem regressiva. O relógio marca, com a conquista da ciência hoje, 3 minutos para meia-noite. No grande relógio de Deus, ele marca: Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Chegamos. As obras que eu faço também as fareis. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando o relógio científico marca 3 minutos para a destruição, o relógio de Deus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está na terra, no poder do Espírito Santo, para fazer sua palavra viver e fazer por sua igreja exatamente o que ele prometeu que faria, abastecendo os seus astronautas, abastecendo-os e preparando-os. Amém? Amém? A parousia de Cristo, como disse aqui o irmão Paulo, está aqui nos preparando, nos capacitando, seja com a palavra, seja com a unção do seu azeite, através dos dons do Espírito, nos curando, nos santificando, nos preparando para esse grande e maravilhoso dia, em que Ele há de vir de nos resgatar. Amém. Mas eu volto a dizer, Ele virá para aqueles que estão esperando por Ele. Amém? Amém? Digam graças a Deus. Amém. Diga louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Se coloca de pé. Santo, santo, santo é o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Diga: santo, santo, santo é o nome do Senhor nosso Deus. De eternidade em eternidade, Senhor, Tu és Deus. Amém. Oh, meu Deus, como é maravilhoso estudar a Tua palavra. Como é maravilhoso saber que Tu tens nos feito promessas que foram cumpridas literalmente, Senhor, como vemos hoje, mais uma vez testemunhamos disso. E como dissemos, Senhor, se muitas das coisas que Tu disse se cumpriram, as outras desse salmo que ainda não se cumpriu, certamente há de se cumprir. E nós estamos aqui, Senhor, como crente que fazendo parte dessas promessas, porque Tu prometeu que nos resgataria e nos salvaria. Obrigado, Senhor. Isso apenas refrigera nossos corações, nossas almas, sabendo que cremos num Deus vivo. Amém. Tua palavra não é uma palavra velha, ela se renova a cada dia. Obrigado, Senhor, por mais luz que Tu nos trouxe esta noite para Te entender, para Te compreender, porque nós entendemos que quanto mais Te compreendemos, mais nós Te amamos. Sim, Senhor, como podemos amar alguém que não se conhece, mas se Tu conhece a Deus, você vai amá-lo mais. Então você vai amar Deus quando você conhece a Sua palavra. E, Senhor, nós temos aqui este amor para demonstrar a Ti. E nós temos nossa gratidão mais uma vez por tudo que Tu fez. Obrigado, Senhor, pelo Cordeiro Pascual. Foi duro, foi difícil, mas hoje entendemos que mais difícil do que aquelas dores foi suportar a ausência do Teu Santo Espírito. Mas Ele mesmo disse: foi necessário porque Tu és santo. Oh, Senhor, santifica-nos. Se há alguma coisa errada em nós, tira de nós. Limpa-nos com o sangue do Teu Cordeiro. Apenas uma pequena gota do sangue do Teu Cordeiro vai limpar nossas vestes e vai nos tornar brancos e alvos como a neve. Teu sangue carmesim está aqui. O sangue do Teu Cristo está aqui. Oh, Senhor, venha redimir vidas. Venha restaurar famílias. Venha transformar vidas, Senhor, pelo poder do sangue do Teu Cordeiro. Alguns filhos que estão nos acompanhando agora pela transmissão têm passado por lutas, problemas, necessidades, angústias, depressões. Senhor, visita agora essas vidas, visita agora esses lares. Que Tu venhas remover toda impureza e que venha haver santidade nesses locais, nessas lares, nessas casas. Porque hoje aprendemos mais uma vez que Tu amas a santidade e Tu abomina o pecado e o pecado nos separa de Ti. E Tu, Senhor, queres que Teus filhos sejam santos como Tu és santo. Então, Senhor, santifica os Teus filhos, refrigera nossas vidas, Senhor, derrama sobre nós o Teu bálsamo de Gileade, confirma, Senhor, o Teu programa, os Teus propósitos, santifica este povo que aqui está.
Obrigado por ter nos dado, Senhor, essas promessas e sabemos que Tu é fiel para cumpri-las. Nós Te exaltamos e Te glorificamos como nosso único Deus, Senhor e Salvador. Te exaltamos e Te adoramos por tudo, Senhor. E Te damos glórias por tudo em nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Amém. Pode tomar vossos assentos. Amém, meus irmãos? Estão felizes pela mensagem? Amém. Salmo 22 ficou um pouquinho mais claro para você hoje? Deu para entender um pouquinho melhor? Agora você vai colocar as dúvidas que os irmãos da mensagem colocam? Ah, Jesus se sentiu abandonado. Você crê nesse negócio? Ele foi abandonado. Foi necessário porque Deus é santo. Amém? Graças a Deus. Vamos então dar continuidade à segunda parte do nosso culto, através da ministração da ceia. E vou pedir para que você abra a sua Bíblia, na escritura que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 11. Eu vou pedir para o irmão Rosendo já encerrar a transmissão aqui do canal Doutrina da Mensagem, porque essa parte que nós vamos tratar aqui é para a igreja, tá bem? 1 de Coríntios, capítulo 11. Está transmitindo ainda? Amém. Então, estamos aqui nos despedindo. Agradeço a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui. Uma feliz Páscoa para todos os irmãos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal. Se você não deu o seu like, dê o seu like. Ajuda este canal, para que assim nós possamos levar mais adiante essa palavra de Deus, que é maravilhosa, e há muitas vidas que são necessitadas, precisam ouvir estas verdades. E quando você dá o seu like, quando você comenta, quando você compartilha, você está nos auxiliando. Mesmo você sentadinho aí onde você estiver, se você dá o seu like, simplesmente isso, você vai estar nos ajudando. Amém? Então, Deus abençoe a todos, amados irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. 1 de Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 23. Todos acharam? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Digam graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Só uma breve palavra para os irmãos, antes de nós então irmos para essa parte dessa ordenança da ministração da ceia. É interessante o que aconteceu ali na ceia do Senhor, na noite de Páscoa, do Senhor Jesus com os seus discípulos. E eu digo que é interessante porque há alguns relatos, alguns fatos, por exemplo, que quando você compara com o que aconteceu ali, você percebe que não é por acaso, não são acidentais. E eu estou aqui me remontando à prática, por exemplo, de como que os judeus celebravam o casamento.
Naqueles dias, quando um jovem decidia se casar com uma moça, às vezes com a idade de 13 anos, o jovem já era preparado para isso, mentalmente. E a moça também, às vezes com 12 anos, já eram preparadas. Então, eles eram preparados, como eu disse, instruídos na lei do Senhor, para que eles possam depois afirmar esse compromisso. Pois bem, no dia do noivado, ou seja, quando o moço ia até a sua noiva, ele tinha que ir até a casa do pai da noiva. Havia 3 coisas que o noivo tinha que fazer. Ele tinha que levar consigo um dote, porque o pai da noiva exigia naquele tempo um dote, e geralmente era um valor altíssimo. Eles não usam meias palavras. A filha era realmente vendida, ela era comprada. Era o costume naquela época. Mas há um simbolismo por trás disso. Então ele tinha que levar o dote, e era um valor altíssimo, sempre um valor muito alto. Então o jovem tinha que trabalhar, ou conquistar, ou talvez seu pai, se ele tinha posse, o pai lhe dava as condições então para o seu filho para para pagar esse dote. Então ele tinha que levar essas 3 coisas. Primeiro que eu disse foi o quê? Dote. A segunda coisa que ele tinha que levar consigo era um documento chamado ketubá. O que era isso? Era uma espécie de contrato de matrimônio, onde ali era firmado e assinado com os pais da noiva o compromisso que ele tinha para futuramente se casar com ela. Era um documento, eles não eram exatamente casados, já não viviam juntos ainda, mas ele já tinha que levar esse documento, esse ketubá. E ali no ketubá era inclusive até feito o registro de algumas coisas, de algumas promessas, o que ele tinha que fazer, e até mesmo às vezes era colocado ali o registro de como que depois seria celebrado as festas, o casamento, quanto que eles iam gastar, quanto dinheiro eles precisariam para tudo isso às vezes era registrado, assim como também o nome de testemunhas, né? Então o noivado naqueles dias era assim, não era simplesmente chegar e dizer Isabel, Maria, eu te amo, tu quer se casar comigo? Aí ela dizia, claro que eu quero. Aí já estavam casados. O povo da mensagem foi muito mal ensinado com esse termo. Não era assim no passado. Eles não falavam simplesmente, trocavam jura, eu quero me casar com você, eu amo você, eu quero fazer tudo por você, eu não quero mais pensar se quer viver sem você. Você aceita algum dia se casar comigo? Ah, sim, eu quero, eu também te amo, eu também não vivo. Aí alguns pensam que quando eles falavam essas trocas, essas juras, já estavam casados. Não era assim. Eles podiam até falar essas coisas, mas eles não eram casados dessa forma. Eles só eram casados, tinha que haver essa conversa primeiro, é verdade. Mas eles só eram noivos de fato quando assinavam esse compromisso. O moço tinha que pagar o dote, e eles não casavam ainda. Ele pagava o dote, não casava com ela ainda. Mas ele tinha que levar o dote, ele tinha que levar o ketubá assinado com as testemunhas. E qual era a terceira coisa que ele tinha que levar? Como é que se diz? Onde guardava o vinho, como é que chama? Odre. O noivo tinha que levar um odre cheio de vinho. Irmão Jorge, sim. Por que isso? Vamos lá. No dia do noivado, o rapaz então chegava até lá, com o dote pago, né? Sogro, quanto é que você me pediu mesmo? Eu te pedi $2 milhões. Ah, tá aqui, $2 milhões, tá aqui. A moça era realmente comprada, né? Porque a moça era um tipo de igreja, você foi comprado por um alto preço. Entende o tipo? E depois ele apresentava o ketubá, assinatura, os documentos. E então, depois que era feita essa parte, vinha a terceira parte. Qual que era? O moço pegava o odre, enchia o cálice de vinho e dava para a noiva beber. Esse era um momento muito importante. Ela tinha direito a tomar uma decisão. Se ela não quisesse, por algum motivo, por mais que ele tivesse feito juro, sim, eu te amo, eu vivo sem você, mas se alguma coisa aconteceu, se ela viu uma coisa que ela não gostou nele, viu ele destratando o seu pai ou a sua mãe, alguma coisa que ela não gostou, ela poderia declinar daquela conversa que ela teve. Ela poderia dizer não. Então, como é que ela dizia não para ele? Não bebendo vinho.
Quando a moça bebia o cálice de vinho, era o seu sim. Você está entendendo? Então, quando ela pegava, aceitava o cálice e ela tomava todo, entregava vazio, era o seu sim. Sim, eu aceito ser tua esposa. E imediatamente, quando a moça bebia o cálice, devolvia vazio, isso era o protocolo. Todos os jovens que se casavam tinham que fazer isso. O que eles tinham que falar? O jovem dizia para ela: bom, agora eu vou para a casa do meu pai e vou preparar um lugar para nós. E quando esse lugar estiver pronto, eu voltarei e te levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, você esteja comigo. O jovem tinha que falar isso. Hã? Você está entendendo? Agora pegue o Evangelho de João. Veja a parte da ceia. Depois que eles tomaram a ceia, veja a sequência. Ali em João 13 já é o lava-pés, não é? Aí no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou lhes preparar lugar. E quando eu for e vou lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde vós estiver, para que onde eu estiver, vós também estejam comigo. Quando que Jesus fez essa promessa? Quando os seus discípulos beberam o vinho com ele. Como a noiva tinha que beber o vinho. Então a noiva bebia o vinho e o noivo fazia essa promessa. Os discípulos beberam o vinho. Você está entendendo? Olha o simbolismo. É como se estivesse assinando ali, afirmando: nós te aceitamos como nosso Senhor. Nós te aceitamos como nosso noivo. Por isso que Cristo vem agora, depois, logo em seguida, com aquela promessa. Então eu estou te apresentando a ceia de uma forma um pouco diferente. Quando você participa aqui da ceia, é como se você estivesse admitindo que você aceitou Ele como o teu Senhor. Que você aceitou ser noiva de Cristo. E Ele vai cumprir a promessa que Ele fez. Ele disse: eu vou preparar um lugar. A palavra que usava lá no hebraico, quando o moço falava isso, né? A palavra lá é câmara. E literalmente era cama de lua de mel. Né? Então o moço, ele preparava o quarto, né, a casa, ele ia para a casa do seu pai, e levava um bom tempo e fazia tudo. Ele construía a casa, e o seu pai lhe ajudava nisso, obviamente. Então, depois que tudo era preparado, né, o jovem ficava apenas aguardando o momento exato, então, para chamar a noiva. Mas o noivo não sabia exatamente quando ia acontecer o casamento. O noivo não sabia. Se alguém perguntasse para o noivo: ei, quando é que vai ser o casamento? Ele disse: eu não sei, só meu pai sabe. Porque era o pai que determinava o dia e a hora. Quando é que vai ser o casamento? Ah, não sei, o dia e a hora ninguém sabe, não sei, o meu pai. Você está entendendo? Amém. Será que Jesus já sabe a hora, o dia e a hora do nosso casamento com Ele? Eu não sei. Pode ser que sim, mas pode ser que Ele também ainda não saiba ainda. É uma grande, desculpe aqui a palavra, cafonice. Esse pessoal que é profeta, né, fica dizendo o dia para a vinda de Cristo, o dia da ressurreição dos santos, quer provar que nem o filho sabe ainda, a não ser o pai sabe. Mas no dia que era determinado, o pai dizia: meu filho, pode ir lá buscar a tua noiva, vamos começar. Aí ia lá o jovem, está entendendo? Ia lá com duas testemunhas, dois jovens. Um ia à frente para avisar a esposa: olha, já foi dado lá a ordem, vamos preparar, vai ser dado início ao casamento, a cerimônia. E um outro jovem ficava com ele como testemunha, esse era o amigo do noivo. Essa era a testemunha principal do casamento. Então, quando tudo era preparado, ele ia lá, buscava a noiva, depois tinha também as 10 virgens, né? Não sei se eram 10, às vezes podia ser menos, podia ser mais, mas o noivo não se casava com as virgens. Você sabia disso? Ele se casava com a sua noiva, com quem ele assinou o ketubá. Ele não assinava o ketubá com virgens. As virgens eram as donzelas que participavam da cerimônia. Você está entendendo lá a parábola lá das 10 virgens? Aquele noivo não se casa com aquelas virgens. Nem com 10, nem com 5, com nenhuma delas. Aquilo ali é uma outra coisa. Nas boas traduções da Bíblia, sim, elas dizem lá que as 10 virgens foram encontro do noivo e da noiva. A esposa já estava com o noivo ali. Ok. Então, quando chegava a cerimônia, era realizado o rito, e então o moço levava a sua noiva para o local que foi reservado para eles. Eles ficavam 7 dias sozinhos lá, sem ninguém. Sozinhos. Depois de 7 dias sozinhos, então o noivo dava o sinal de que o casamento foi consumado. E aí então iniciava o quê? A festa de casamento, que eram outros 7 dias de festa. Você está entendendo?
Os 7 dias primeiro era sozinho, só o casal. E depois, mais 7 dias de grande festa. Amém. Mas, irmãos, eu só estou te trazendo todos os relatos para você entender que figura perfeita e maravilhosa quando nós vemos isso aqui, nesse sacramento, ou nessa ordenança da ceia. Então, de tudo aquilo que você já sabe sobre isso, mais uma coisa, mais uma informação que estou aqui trazendo. Quando você for participar desse cálice, é o teu sim para Cristo. Amém. Eu aceito como meu Redentor. Eu aceito ser perdoado. Sim, porque um perdão não é perdão a menos que você aceite como perdão. Então, irmão, hoje eu cometi muitos erros, muitos pecados. Hoje é o dia de você dizer, Senhor, eu aceito o teu perdão para a minha vida. Obrigado, Jesus. Porque eu sei que tu és santo, santo, santo. Amém? Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus.